Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Você está num curso de Yoga online, Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sarra Viryam Karavavahai Tejasvinavadhidamastmavashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem, nós estamos no Yoga Sutra de Patanjali, leitura livre do sânscrito para o português. Nós estamos no verso 15, onde Patanjali fala do desapego. Desapego é conhecido como controle ou maestria dos desejos por objetos que sejam vistos ou ouvidos pela escritura. Nós estamos abordando algumas aulas a respeito desse desapego. Então, primeiro nós dividimos esses objetos que são visuais e auditivos. O auditivo você também constrói uma imagem na sua cabeça indiretamente. Falamos dos objetos que são lembrados. Tudo que gera objeto na mente, Patanjali endereça. Nós também conversamos a respeito da parte técnica da discriminação, viveka ou viveka, onde discrimina aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que é objeto é diferente de sujeito. O sujeito sempre vai ser sujeito. E tudo que é diferente do sujeito é objeto. O sujeito jamais pensa ser o objeto. E o objeto nunca se torna o sujeito. Então tudo isso já foi conversado, aliás, desde a aula número 1. Todo objeto que é visto, ou presenciado, ou cognizado, seja ele auditivo, ou visual, ou qualquer outro tipo de percepção, esse objeto é diferente da testemunha. Sempre o sujeito antecede o objeto. Para que eu possa falar de um objeto, eu preciso de um sujeito. Se não existe sujeito algum, não existe objeto, como no caso do sono profundo. Aonde está a personalidade no sono profundo? Sem sonho, tá? Não tem sonho. Aquele blackout. Quando ali não tem nem mesmo personalidade, também não tem objeto. Não tem eu, não tem meu, não tem medo, não tem atração, não tem repulsão. Você pode dormir do lado do tigre, ou o tigre pode dormir do seu lado, que como ele não vê objeto, ou seja, comida, ele não vai te atacar. Porque não existe mundo para ele, não existe objeto algum. Sem sujeito, não tem objeto. Tudo isso nós já conversamos e trouxemos à baila nos nossos estudos. Porque para o estudante entender esse verso que é sobre o domínio dos desejos, ninguém aqui está dizendo que não pode ter desejo, que você tem de ser igual a uma pedra que não sente nada. Não é isso. Não é a ausência de desejo. Porque se eu tirar o desejo do panorama, da fotografia, também não vai existir o desejo, por exemplo, pelo autoconhecimento. Se eu tiro todo desejo, se todo desejo é errado,
Não existe erro no desejo. O que existe é um filtro a respeito do desejo. Aí hoje eu quero trazer para você um ponto de vista de um outro professor chamado Krishna. E ele fala isso pro seu estudante, que é Arjuna. É no capítulo 2, verso 62. Eu vou ler aqui o que é que Krishna falou com Arjuna quando ele entra nesse mérito do desejo. Olha o que ele diz. Quando um homem pensa em objetos, surge o apego por eles, por esses objetos. Do apego nasce o desejo. Do desejo surge a raiva. Por que surge a raiva? Quando você não consegue aquele objeto que você tanto deseja, muitas vezes você fica contrariado. Porque não saiu como você queria, como você desejava. Da raiva vem a ilusão. Olha que interessante. Da ilusão, a perda da memória. Porque ele esquece o que ele é. Ele esquece a natureza dele. Está completamente ofuscada por aquela miríade de sentimentos que surgiram com a raiva, e tudo originou lá atrás. Muito bem. Da raiva vem a ilusão. Da ilusão, a perda da memória. Da perda da memória, a destruição da discriminação. O que ele quer dizer aqui? Que quando você já não sabe mais o que é, não existe nem discriminação a respeito. Aliás, você pode notar, ninguém se preocupa com isso. Eu tive um professor que me falou isso uma vez. Eu fico me perguntando às vezes como que ninguém questiona isso. A sua origem, o que ele é, qual é a sua real natureza, o que é que está acontecendo aqui, qual é o propósito dessa vida. Não tem, simplesmente vive por viver. As emoções, os sentidos, é guiado e não é muito diferente de um gato, de um dog, de um ser vivo qualquer. Assim, carente de intelecto, como o do ser humano. Aliás, tem seres humanos que lembram muito dos animais. Em termos de comportamento, parece que não tem intelecto ali, não existe discriminação alguma. Ele fala, né, da perda da memória e destruição da discriminação. Da destruição da discriminação, ele perece. É o que acontece. Ele morre. Por que ele morre? Se ele perdeu o entendimento daquilo que ele acha que ele é aquilo que ele não é. Então, um exemplo bem prático. Eu acho que eu sou o corpo, eu acho que eu sou a personalidade, eu acho que eu sou as minhas memórias e as minhas emoções. Aí o corpo perece. Então você perece junto. Não é? Você não é um objeto. Como diria minha avó, que escangalha. Escangalhou, acabou. O verso 15 de Patanjali, ele joga uma luz nisso. O que é o desapego? O desapego é o controle sobre esses desejos por aquilo que é visto.
Por quê? Porque segundo Krishna, quando ele ensina Arjuna, ele fala: quando um homem pensa em objetos, ou seja, pensa continuamente em determinado objeto, pode ser qualquer um, tá? Surge o apego. Aí é como eu conversei com vocês na aula passada, que um outro professor me disse assim: quanto mais, quanto maior o meu desejo de possuir um objeto, mais possuído eu sou pelo objeto. É justamente isso que Krishna fala aqui. Quando um homem pensa em objetos, surge o apego. Quando ele pensa repetidamente naquele objeto, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Muito bem, então ele cria um vínculo ali mental com aquele objeto e ele fica cativo do objeto. Quer ver um exemplo bem bobo, bem banal? Aqui na Inglaterra todo mundo gosta de beber. Cerveja é maravilhosa. Então todo mundo bebe. Todo mundo bebe. Mas eles não se consideram alcoólatras. Ok. Mas tem gente que não consegue viver sem beber. Aqui na Inglaterra também. No Brasil acho que é o mesmo. Quem teve alcoólatra na família sabe muito bem do que eu estou falando. Veja bem, vou pegar esse exemplo. A pessoa está lá, tranquila. A vida está boa, está ótima. Mas falta alguma coisa. Aquela caninha. Tatuzinho, como tinha antigamente. Era uma espécie de um aguardente. Cachaça. E aí, abre a garrafa e me dá um golinho. Esse era o slogan da bebida Tatuzinho. Isso daí é para quem viveu esse tempo. A pessoa tá lá, quietinha. Aí passa na televisão a cachaça. Ele despertou na mente dele em relação àquele objeto e aquele objeto não sai mais da tela mental dele. Aquele pensamento contínuo naquele objeto gera um apego àquele objeto. E aí cria o desejo. Eu preciso adquirir a caninha. Eu preciso beber. Ou eu gostaria de beber. Como eu faço para beber? O que é que eu faço? Como eu disfarço? Né? Por exemplo, se eu tenho problemas com álcool, eu vou tentar disfarçar que eu bebi, porque tem o aroma. Então, tudo isso passa na cabeça do cidadão ali. Ele já está completamente envolvido pelos pensamentos de desejo com apego. E aí ele perde, quando Krishna que fala que, por exemplo, a pessoa está aí do desejo nasce a raiva, então ele fica nervoso se ele não conseguir tomar o álcool dele. Olha que interessante. Aí ele fica contrariado e vem a ilusão. A ilusão o que é? É como se ele achasse que o mundo está contra ele, quando na verdade está a favor dele. Ninguém quer que ele tenha um problema no fígado dele que enche os pés e as mãos ou o rosto por conta do excesso de álcool, mas ele entende o contrário. Nesse interim, ele está completamente iludido, continuando, não é, com o ensinamento de Krishna. Aí ele tem o quê? Ele perde a memória no sentido de que
Antes, quando ele não bebia, ele era uma pessoa sóbria, ele sabia quem ele era, uma pessoa que não era viciada em álcool. Ele perdeu isso. Ele perdeu da memória dele o entendimento que antes ele tinha um controle sobre isso, isso nem afetava a vida dele. E agora ele treme até se não tiver a danada ali do lado dele, a cachaça. Conforme ele está iludido, já não existe mais discriminação. Ainda que ele veja que o corpo dele está sofrendo, tendo problemas circulatórios, inchando, né? Como quando eu era pequeno, eu ouvia falar assim, é um pé de cana. Por quê? Porque eles tinham ou têm os pés inchados quando bebem muito. Tudo incha. Então, ele perde a discriminação já do certo e do errado. Significa o quê? Se ele perdeu a discriminação, ele está perdido também. Porque ele vai morrer de tanto beber. Por conta de um objeto que criou como é que eu vou colocar? Um apego, e do apego gerou o desejo. O Patanjali, ele coloca muito bem. Você tenha um domínio sobre esses desejos. Não deixa o objeto te cativar a ponto de você ser cativo dele. E não o oposto, é você quem possui o objeto, e não o objeto quem te possui. É isso que Patanjali está colocando nesse verso 15. Tudo aquilo que é visto ou ouvido, um desejo, por qualquer tipo de objeto. Então, de novo, não é ausência de desejo. Não tem problema nenhum a pessoa ir num pub, tomar um champanhe, celebrar. Agora em festas de final de ano. Não tem problema isso aí. Isso não é o problema. O problema não é o objeto. O problema é o apego intenso ao objeto ao ponto de você ser cativo. Sendo cativo, você começa a perder a discriminação. Se é prejudicial, se não é. E aí a pessoa ela não vai ter sucesso no yoga. Então, para ela ter sucesso no yoga, essa área da vida dela precisa estar tranquila. E ela estando tranquila em si mesma, o estudo flui. Nós continuamos mais falando sobre Patanjali e Yoga na nossa próxima aula. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Tudo de bom. Om.